seguro, bem-estar e eu formo a desgraça. Eu, Deus, faço todas essas coisas. Deus. Lamentações. Da boca de Deus sai tanto bem quanto mal, a bênção e a maldição. Deus. Êxodo, quando Deus entregou a lei para Moisés, Deus falou: eis que eu coloco diante de ti a lei da vida e da morte, do bem e do mal. Deus. É tudo Deus. Quem é que mandou um dilúvio para matar todo mundo? Deus. Quem é que destruiu Sodoma e Gomorra? Deus. Quem é que supostamente iria destruir tudo numa grande guerra final no Apocalipse? Deus. Quantas pessoas, na verdade, aqui na Escritura, o diabo realmente destruiu a vida ou estragou? Ah, Ronaldo, o diabo destruiu a vida de Jó. Você pode ver lá no livro de Jó, seu herege. No livro de Jó diz que o diabo destruiu a vida de Jó. É mesmo, então vamos ter razão. O Jó, acho que é o único personagem da Bíblia que foi vítima, né, do diabo, foi Jó. Deixa eu achar. Mas será que ele foi mesmo? Vamos ver aqui. Jó capítulo 42, versículo 11. Almoçaram em sua casa, na casa de Jó. Consolaram-no, Jó, e confortaram-no pela desgraça que Deus lhe tinha enviado. Eu vou repetir para quem não entendeu. Confortaram Jó pela desgraça que Deus lhe havia enviado. No livro de Jó. Segundo o próprio livro aqui no começo, não era o diabo que estava andando pela terra, que tentou a Deus, etc e tal. Então como é que aqui diz que foi o próprio Deus que enviou a desgraça para Jó e não o diabo? Então aí fica uma coisa meio contraditória. Qual seria então a função do diabo, então, exatamente? Atrapalhar os planos de Deus? Não, o próprio Deus fez isso. Levantar inimigos contra o seu povo? Não, é o próprio Deus que levantou os inimigos de Israel. Tanto Nabucodonosor, Sírio e outros personagens, os romanos, tudo foi o próprio Deus que fez. Então o diabo ele faz o quê? O diabo ele só recebe todo mês, ele é que nem um funcionário público, ele só recebe, assina o ponto e não faz nada. Vocês notaram como a Bíblia é um livro monoteísta? Ela só fala de um Deus. É o mesmo Deus que faz o bem e faz o mal. É o mesmo Deus que coloca a mentira na boca dos profetas, o que manda a operação do erro para as pessoas acreditar na mentira. É o mesmo Deus que manda as pragas do Egito, é o mesmo Deus que faz isso, é o mesmo Deus que faz aquilo, etc, etc, etc. Tudo gira em torno de um Deus. Não são dois deuses, um Deus do bem e um arqui-inimigo desse Deus do bem, diabo, capiroto. Não, é um Deus. Apenas um Deus. Porque a visão judaica de Deus era mais ou menos paterna, uma visão parecida com a que Jesus falava no Novo Testamento, quando Jesus se refere a Deus sempre como Pai. Inclusive aquela oração que todo mundo faz, acho que todo dia, o Pai Nosso, a oração é Pai Nosso, Avinu em hebraico, Avinu Shabashamai, Kada Shemara, então Deus é um Pai. E como que funciona um Pai? Quem estiver vendo esse vídeo for pai vai entender um pouco, e quem não for pai, mas for filho também vai entender, de acordo com a sua relação com o seu pai. O pai quer o bem para o seu filho. Todo pai quer o bem para o seu filho. E o pai, por mais que ele seja amoroso, o pai trabalha fora, ajuda em casa, compra as coisas, a função do pai não é só ser 100% amoroso com o filho. A função do pai é disciplinar o filho. E muitas vezes a disciplina envolve castigos. Pode ser desde um castigo americano, que só vai para o seu quarto, ou desde umas porradinhas, né, que aqui no Brasil é mais comum. Eu levei muita porrada, nunca morri. Tem até um ditado antigo que fala assim, pata de galinha nunca matou pinto, né? Enfim. Mas o pai tem essa função também de disciplinar o seu filho. Então vamos supor, você tem o seu filho tira nota boa na escola e passa de ano, ele tira nota 10. Você vai falar, puta, meu moleque estudou pra caramba, eu vou comprar uma bicicleta para esse ano, aquele videogame que ele queria, ou Playstation, sei lá o que. Você vai fazer um agrado pro seu filho, porque você está feliz que ele se esforçou e fez uma coisa boa. Pô, legal, vou dar um presente pro seu filho. Agora, se seu filho reprovou, tirou nota 0, ficou só bagunçando, a diretora falou, seu filho ficou a escola toda só aprontando, cabulando aula, saindo para fumar baseado com os coleguinhas, seu filho não fez nada, por isso que ele reprovou de ano e vai continuar reprovando se ele não mudar. O que você vai fazer como pai? Você não vai castigar o seu filho? De um jeito ou de outro você vai, nem que você pegar o cinto e dar uma surra nele para ele poder aprender, você vai falar, vem cá moleque, não é para isso que eu trabalho o dia inteiro, para você ficar vadiando por aí? Então você vai pegar o cinto e vai dar uma surra nele, para ele aprender a importância de estudar e valorizar aquilo que você fez por ele. Entendeu? Senão ele nunca vai ser ninguém na vida. Agora eu pergunto para você nesse exemplo hipotético, quantos pais o seu filho tem? São dois pais? É um pai que ajuda e dá presente, leva no médico, põe comida na mesa, e um outro pai malvado que dá surra nele todo dia e castiga ele. O seu filho tem dois pais? Eu acho que não. Não é você mesmo que faz tanto bem quanto mal para o seu filho?
Não é você que elogia nas horas que ele faz coisas boas e castiga na hora que ele faz coisas erradas? Exatamente, é você. Você tem os dois lados dentro de si. Inclusive tem uma parte cabalística que fala isso, né? Que o homem é a semelhança de Deus. Então nós temos um pouco do nosso, nem que seja um fragmento, né, da nossa essência divina. Que Deus é exatamente assim. Você vê na Escritura isso. Se você pegar aqui em Deuteronômio 28, você vê que Deus fez uma série de advertências ao povo judeu. Primeiro as bênçãos e depois as maldições. Tem um capítulo inteiro só de bênção e a outra metade é só de maldição ao povo judeu. Deixa eu ver se eu acho aqui só para mostrar para vocês. Aqui, ó, a partir daqui, ó, capítulo 28 de Deuteronômio. Toda essa metade aqui são só bênçãos e toda essa metade aqui são só castigos. Deus falou para o seu povo: se vocês seguirem minha lei, porque dentro da Escritura eles fizeram um pacto, um acordo, uma aliança. Eu já falei disso em outros vídeos. Um acordo, uma aliança. Deus vai cumprir a parte deles, o povo tem que cumprir a sua parte. É um acordo. Se eu fizer um acordo com você, nós dois temos que cumprir a nossa parte. Então Deus fez um acordo, um pacto, uma aliança com o seu povo. Aí Deus falou: se vocês cumprirem esse acordo que nós firmamos aqui, firmado em pedra, tal, não sei o que, se vocês cumprirem, eu vou cumprir minha parte. Eu vou abençoar, vocês vão ter riqueza, prosperidade, saúde, fertilidade, joia, não sei o que, bênção, alimento, filhos, dinheiro, carros, bois, céus, tudo. Eu vou cumprir minha parte. Agora, se vocês não cumprirem a sua parte, aí eu vou castigar vocês. E aqui está toda a lista de castigo: doença, praga, maldição, roubo, estupro, violência, assassinato, ira, ódio. Nem a sola dos teus pés vai ter descanso. Cada lugar que você pisar, você será maldito. Você, o seu filho, o seu descendente, sua mulher vai ser estrupada, seu filho vai ser morto, seus bens vão ser dados para outro, você vai ser roubado, estrangulado, assassinado, perseguido, torturado. Não é mais ou menos o que nós vemos na história do povo judeu? Cada vez que eles seguiam a lei de Deus, Deus ia lá, ajudava, abençoava, levantava grandes reis, derrotava os inimigos, fazia maravilhas no povo. Cada vez que o povo se desviava da lei de Deus, seguindo após outros deuses, aí Deus levantava inimigos, o porrete comia, destruía o templo, escravizava o povo, estrupava as mulheres, mandava praga, doença, maldição. Aí eu pergunto, que nesse exemplo do pai que eu falei, quantos deuses são? São dois deuses? É um Deus que abençoa o povo judeu, um Deus que castiga o povo judeu? É o mesmo Deus. Quem levantou Nabucodonosor, por exemplo, foi o próprio Deus. Está lá escrito no livro de Jeremias. Então a concepção judaica é monoteísta. Não é dois deuses, um Deus que faz o bem e um arqui-inimigo desse Deus que faz o mal. Até os demônios, se a gente for considerar, por exemplo, que os demônios que atormentavam o rei Saul, esses maus espíritos, podemos chamá-los assim, pode até ser que existam, mas eles vêm todos do mesmo Deus. Agora eu pergunto para vocês já viram, por exemplo, em igrejas evangélicas, alguma manifestação demoníaca, dessas que eles mostram, eu estou amarrando a vida deles, não sei o que. Vocês já viram algum demônio que vem da parte de Deus? De Deus? Sinceramente eu nunca vi. Se segundo a própria Escritura todos os demônios vêm do próprio Deus, então eles não estariam indo contra o próprio Deus quando eles fazem isso? Eles falam: eu quero o chefão, eu quero o que manda, e o que manda não é Deus? Paulo não falou isso em Colossenses, que Cristo é a cabeça de todo principado e potestade? Está em Colossenses, está na sua Bíblia. Então fica uma coisa meio confusa isso, vocês não acham? Então a concepção judaica, ela só fala que existe apenas um Deus. É o mesmo Deus que faz o bem e o mal, bênção e maldição, tudo provém do mesmo Deus. É um monoteísmo de extremo. E por que aparece então Satanás na Bíblia, Ronaldo? Peraí, agora você está me deixando confuso, mas eu vi ali Satanás, eu vi lá no livro de Jó, eu vi lá não sei aonde, eu vi Jesus lá sendo tentado, eu vi não sei o que, etc e tal. Como é que aparece então Satanás na Bíblia? A palavra Satanás, ela é um conceito dentro da ótica judaica, da ótica conforme foi escrita a Bíblia. Satanás significa três coisas: opositor, é aquilo que se opõe a algo ou alguém; adversário, seria um inimigo, um adversário; ou aquilo que te impede de crescer, um obstáculo, algo que te impede o seu caminho, impede você de crescer. Então são basicamente três coisas. Mas dentro da ótica judaica ele não é um ser antropomórfico, ele é apenas um conceito. Apesar de terem judeus que acreditam que ele é um ser, um anjo com 12 asas, etc e tal, alguns o definem como anjo da morte, mas mesmo esses que o definem como anjo da morte, eles não tomam ele como um ser antropomórfico ou poderoso. Ele ainda seria um ser submisso a Deus.